Muito bem, gente. Vamos acabar esse pacote anticrime? Falta pouco. Para terminar, queria conversar com vocês um pouquinho sobre a questão da progressão de regime, né? Então, a progressão de regime, vocês já sabem o que é. Vai ser a passagem do regime mais rigoroso para o menos rigoroso, né? Depois de cumprir parte da pena, com mérito, bom comportamento, etc, etc, etc. Né? O que aconteceu? Tivemos muitas mudanças aqui, né? Então, tradicionalmente, né, pela redação original e da parte geral do Código Penal, que é de 1984, a gente tinha aqui a possibilidade de progressão de regime depois de cumprir 1/6 da pena, né? Aí depois mudou, passou a ser 2/5 para crime hediondo, 3/5 se for crime hediondo e reincidente, né? Então a gente já teve essas mudanças que aconteceram aí, já está fazendo aí mais 10 anos, né? E assim ficou, né, até o último mês de janeiro. E agora, em janeiro de 2020, entrou em vigor o pacote anticrime, que mudou aqui a redação do artigo 112 da LEP, né? Então a gente começou a ter aqui, gente, muitas faixas, né? Várias faixas aqui de cumprimento de pena para ter a progressão de regime, tá? Então aqui não tem muito o que explicar, é meio que autoexplicativo, né? A gente não... na realidade, assim, eu mesmo confesso a vocês que eu acho que vou demorar um pouco para decorar todas essas faixas, né, todas as suas peculiaridades no que diz respeito a essa questão da progressão de regime, tá? Então, mas isso é autoexplicativo, a mera leitura da lei nos traz isso. Qual que é o cuidado que nós temos que ter aqui, né? Muito cuidado com isso. Aqui falamos de uma lei nova. A doutrina vem se posicionando, né, de maneira majoritária, de que essas mudanças aqui, que dizem respeito à progressão de regime, são mudanças que têm caráter penal e não processual. Então, né, foi assim quando mudou a questão dos crimes hediondos, né, que passou a ser 2/5 e 3/5, como eu falei para vocês anteriormente. Sendo assim, né, o que nós vamos ter aqui? São mudanças que só retroagirão para beneficiar o réu, tá? Então, qual que é a grande armadilha que tem aqui, né? Nós vamos ter, na realidade, né, os dois sistemas coexistindo. Então, nesse momento, vocês vão ter que conhecer muito bem o sistema anterior, conforme vocês estudaram lá no 2º ano de faculdade, né, que é 1/6, 2/5, 3/5, e também esse sistema novo, né? Esse sistema novo ele vai acabar valendo nas hipóteses em que ele é mais gravoso, que é a maioria, né, para os crimes cometidos durante a sua vigência, e nas hipóteses em que ele é menos gravoso, ele vai retroagir e vai beneficiar todo mundo, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui em quais são as faixas, né, que aparecem. Então, para começar, né, mudou aqui a forma de calcular, porque antes calculava por porcentagem, né, 1/3, 2/5, 3/5. Agora virou porcentagem. Aí dificultou, né? Pra gente que é da área jurídica, que é de humanas, não gosta muito desse negócio de conta, aí ferrou aqui com a gente que nós vamos ter que fazer conta. Então a primeira faixa é 16%, né? Se for pessoa primária e for crime sem violência ou grave ameaça, tá? Então primário sem violência ou grave ameaça, 16%. Aqui, gente, notem, isso pode ser mais benéfico para o réu, né? Porque eu comentei com vocês que pela regra anterior, a gente tinha a progressão de regime com cumprimento de 1/6 da pena. E se vocês fizerem a conta, né, 1/6 da pena é um pouquinho mais do que 16%. Então aqui essa é uma regra benéfica, tá? Então para todo mundo que é primário e cometeu crime sem violência ou sem grave ameaça, a gente vai ter a aplicação dessa regra e, portanto, ela retroage. Segunda faixa que aparece, 20%, né? Se for reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça. Então aqui já é mais gravoso, né? 20%, não vai retroagir. 25%, né? Se o penado for primário e o crime tiver sido cometido com violência ou ameaça à pessoa. Então aqui também mais gravoso, né? 25%, não retroage, né? Depois nós temos aqui 30% se ele for reincidente em crime cometido com violência ou grave ameaça, né? Também mais gravoso, também não retroage. Na próxima faixa, essa aqui é interessante também, ó. 40% se for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado e primário. Gente, pode não parecer, mas esse aqui é exatamente o que nós tínhamos antes. Porque eu falei pra vocês, né, que tinha 2/5 de crime hediondo se ele fosse primário. Então aqui é exatamente isso, né? Se vocês fizerem a conta, 2/5 dá exatamente 40%. Então, portanto, essa aqui tanto faz, né? Eu não vou nem dizer que retroage ou que não retroage, porque não mudou nada, continua sendo a mesma coisa, né? Tanto faz se aplicar o dispositivo novo ou velho, nesses casos vai dar a mesma consequência, tá? E depois, 50% se for crime hediondo equiparado com resultado morte e se primário, né? E aí, muito importante, a mudança que tivemos, sendo vedado o livramento condicional.
tá? Então antes, né, nós não tínhamos essa vedação ao livramento condicional. As pessoas tinham direito ao livramento condicional de um modo geral, né? Agora não tem mais essa possibilidade em alguns casos, né? Esse é o primeiro, tá? Então aqui não tem mais, né, para pessoas que se encaixem aqui, tá? E aqui no item B, também vai entrar nessa faixa de 50%, o condenado que exerce comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, né? E também o condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. Que aí é aquela preocupação do pacote anticrime, né, que já apareceu aqui muitas vezes, vocês já conhecem, que é de ter uma grande preocupação com crime organizado, né, com milícia, organização criminosa. Então, também, não só aqui, mas também em outros lugares, sempre vai aparecer de forma mais gravosa, né, esse tipo de situação, né, quando você tem algum crime dessa natureza, tá? Depois, próximo inciso, que é o inciso 7 aqui no caso, né, vai dizer que a pena aumenta 60%, aumenta não, perdão, né, o professor está cansado. A pena, ele precisa cumprir 60% da pena se for reincidente em crime hediondo ou equiparado, tá? Então também aqui, gente, notem, não mudou nada. Porque pela regra antiga, era 3/5 para reincidente em crime hediondo. 3/5 é a mesma coisa que 60%. Então aqui também não muda, tanto faz usar a regra nova ou velha, né, dá na mesma. Depois, a última faixa, que é 70% da pena, né, se for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, e também não pode ter livramento condicional, tá? Então cuidado, né? Vejam que ficou bem mais rigoroso, né, bem mais difícil a gente conseguir aqui essa progressão de regime de um modo geral, né? Alguns casos não mudaram, um ficou mais benéfico, mas de um modo geral ficou mais difícil, tá? Bom, o que mais tenho a dizer para vocês aqui a esse respeito, né? Temos aqui no parágrafo 6º uma regrinha dizendo que o cometimento de falta grave, né, interrompe o prazo. Então, interromper, vocês lembram, né? Quando interrompe, ele volta para o zero, né? Suspende, ele volta onde parou, o interrompe, ele volta para o zero. Então o cara cometeu falta grave, interrompe o prazo, ele perde já todo o tempo de prazo que ele cumpriu, e aí não vai conseguir a progressão de regime tão cedo, tá? É um belíssimo castigo que vai aparecer aqui. E temos aqui ainda o problema da autorização de saída, né? Então, ainda falando aqui de LEP, além de falando de execução penal, uma outra coisa que o pacote anticrime inovou, né, mudou aqui, diz respeito a essa autorização de saída. Então, vocês sabem que, em princípio, né, o preso não deveria sair do presídio. Mas, em alguns casos, ele pode sair. Nós vamos ter algumas situações em que essa saída será permitida, por uma ou por outra razão. Temos aqui dois casos. O primeiro é o que nós chamamos de permissão de saída, que está no artigo 120 da LEP, né? Então esse aqui, gente, não tem nada a ver com bom comportamento, com reintegração, com nada disso, tá? Permissão de saída não é nada disso. É por motivo humanitário mesmo, tá? Então o que a lei vai dizer? Que quando precisar de algum tratamento médico, quando houver o falecimento de um parente próximo, né, para que ele possa ir ao velório, nesses casos que a gente vai ter essa permissão de saída, né? Essas vão ser as situações que isso vai acontecer, tá? Aí é uma saída que é feita com escolta e apenas durante o tempo que é necessário para que se vá até o velório, né, para que se faça esse tratamento médico aí que aqui apareça, tá? Então, não confundir essa aqui com a saída temporária, que é o que vai interessar mais para nós, né? A saída temporária, que é prevista aqui pelo artigo 122 da LEP, que vai acontecer para efetivamente colaborar com a reintegração, com a ressocialização, né? Então já tem a ver com um bom comportamento do preso. Então para que vai ser isso? Aquelas coisas que tem assim, a saidinha de Natal, né, Dia dos Pais, Dia das Mães, que o seu tio dentista tanto critica, né? Ele reclama, fala que é um absurdo isso, que está errado, né? Então essa é a saída temporária, tá? Não tem a ver com a permissão de saída, que é outra coisa. E aqui que a gente teve mudança. Porque o que vai dizer aqui a nova lei no que diz respeito à saída temporária? Temos algumas mudançazinhas. Primeira, né? Então, como eu disse, essa saída temporária, diferente da permissão de saída, ela é muito baseada na autoconfiança, né? Então você não tem, assim, um controle, uma escolta, né? Como tem lá na permissão de saída. Mas agora foi acrescentado aqui um parágrafo primeiro, pelo pacote anticrime, que diz o seguinte, que nada impede que seja colocado um equipamento de monitoramento eletrônico pelo condenado, tá? Então, tornozeleira eletrônica, né, esse tipo de coisa. Então passa a ser permitido nesse tipo de saída, né? Para evitar aquele problema, né, que o seu tio dentista tanto critica,
de que o preso sai, né, para a saída temporária e não volta nunca mais, tá? Então por isso a gente vai ter aqui essa possibilidade, né? Pode usar algum tipo de equipamento e com isso resolver isso, né? E outra mudança que nós tivemos é que essa saída não será mais possível, né? Ela não pode mais acontecer se eu tiver aqui alguém que está cumprindo pena por crime hediondo com resultado morte, né? Então aquela situação do crime hediondo com resultado morte, aí não tem direito à saidinha, não pode mais sair no Natal nem no Dia das Mães, tá? Então basicamente, né, foi essa mudança que nós tivemos aqui no que diz respeito à saída temporária. Tá bom, gente? Com isso, terminamos aqui os principais pontos de pacote anticrime. Acho que conseguimos ver aqui muita coisa. Vou postar para vocês a atividade referente a esse assunto e qualquer coisa estou à disposição, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!